Hoje eu quero falar com você aqui sobre depressão. A gente sabe que os casos de depressão estão aumentando muito, principalmente nos últimos tempos, e é muito difícil alguém que nunca sofreu um episódio de depressão durante a vida. A gente tem muitos problemas e muitas vezes esses problemas afetam o nosso sistema nervoso e a gente acaba sofrendo de ansiedade, depressão, então isso é realmente muito comum. A gente sabe que o exercício é um tratamento comprovado para depressão. Então, se você sofre com depressão, ou já sofreu com depressão, muito importante a prática de atividades físicas para você prevenir e tratar esse problema, que é um problema muito comum hoje em dia. E esse vídeo aqui eu quero te explicar qual é o principal exercício para tratamento da depressão, o que os estudos mostram, quais são os principais tipos de exercícios utilizados para o tratamento da depressão e um suplemento que é muito utilizado e muito perigoso, que pode até piorar o seu sistema depressivo, seus sintomas depressivos e até fazer mal para o seu sistema nervoso central. Pode ser tóxico para o seu cérebro e é um suplemento muito utilizado para pessoas que querem dormir melhor, relaxar e curar a depressão. E pode ter um efeito totalmente contrário. E eu quero saber de você, se você pratica atividade física e quantas vezes você faz. Se você é sedentário, não está praticando nada, eu quero que você escreva também aqui embaixo no comentário para a gente saber como é que está a saúde de vocês que estão me seguindo aqui nesse canal, ouvindo esse conteúdo de saúde, tá bom? Escreve para mim aqui embaixo no comentário se você gosta de conteúdo de saúde. Já peço para você me ajudar a crescer esse canal, curtir esse vídeo e compartilhar também esse vídeo com seus amigos. Então, por que o exercício é tão importante? Tem alguns pontos muito interessantes que eu quero conversar com você hoje e a gente tem que começar a pensar numa forma de exercício, porque o exercício é realmente inflamatório. Então eu falo, então vou aumentar a inflamação no meu corpo, isso não é interessante, que eu não quero ficar inflamado. Por quê? O exercício, ele causa alguns danos nos nossos músculos quando a gente faz exercício e libera algumas citocinas inflamatórias. Por exemplo, a interleucina 6. A interleucina 6 é uma substância que o nosso corpo libera, que quando a gente tem em excesso, ele mostra que o nosso corpo está inflamado. E o exercício realmente libera, aumenta a quantidade dessa substância no nosso sangue, correndo no nosso corpo. Mas é por um pequeno período de tempo. E o que faz a diferença entre o efeito positivo e negativo é a quantidade desse estímulo, o tempo desse estímulo. Então, um estímulo curto é até benéfico para a gente. Então, essa interleucina 6, que em excesso pode aumentar a inflamação do nosso corpo, se liberada por muito tempo no nosso corpo, por um curto período de tempo, quando liberada pelo exercício, ela chega no nosso cérebro e no nosso cérebro ela estimula a produção de uma substância chamada BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, que é uma substância que aumenta a plasticidade cerebral, aumenta a conexão entre as células do nosso cérebro, umas com as outras, aumenta a nossa capacidade de raciocínio e aumenta também a resistência do nosso cérebro, seja contra infecções ou contra um trauma, por exemplo. Então, é muito importante para você manter o seu cérebro jovem, seu cérebro saudável, você ter BDNF e o exercício libera uma substância que estimula a liberação dessa substância, do BDNF, dentro do seu cérebro. Outro ponto muito importante da atividade física que faz a gente diminuir os sintomas depressivos, se sentir melhor, ter uma sensação de relaxamento, é a ativação do sistema endocannabinoide. Então você já deve ter ouvido falar do sistema endocannabinoide, que eles têm os receptores canabinoides, geralmente CB1, CB2, e são estimulados por substâncias que o nosso exercício também produz, que são os canabinoides. Então a gente sabe da cannabis sativas, que é a maconha, que tem mais de 100 tipos de canabinoides que também estimulam esses receptores, por isso o CBD é muito estimulado, que é uma substância da maconha que não deixa você atordoado, não diminui a sua capacidade de raciocínio e cognição, como o THC, que é uma substância mais tóxica da maconha. Então o CBD está sendo muito estudado hoje na medicina pelos seus efeitos benéficos. Mas o nosso corpo também produz substâncias canabinoides que estimulam os receptores canabinoides no nosso corpo. E isso causa um relaxamento quando o nosso cérebro libera neurotransmissores como a serotonina, que também aumentam a nossa sensação de relaxamento. Então é muito importante isso, e não é só a maconha que tem essas substâncias canabinoides.
Tem outras plantas, por exemplo, a maca, que tem a macamida, que é uma substância da maca, tem a piperina, que está na pimenta preta, tem também o gingerol, que está no gengibre, que são substâncias que estimulam os receptores canabinoides do nosso organismo e também tem um efeito positivo. São receptores que tem na membrana das células, né, na cápsula que recobre as nossas células, que quando se ligam aos canabinoides, elas estimulam reações positivas dentro das nossas células e por isso é tão importante e o exercício é uma forma de estimular o sistema endocannabinoide, tendo tantos benefícios. Agora preste atenção que eu vou falar de um suplemento que pode ser perigoso e muita gente, mas muita gente utiliza e eu vejo infelizmente de forma errada e muitas vezes eu tenho que suspender esse suplemento. Então o suplemento também pode dar efeito colateral. Não é só medicamento que dá efeito colateral, os suplementos também podem ter efeitos não desejáveis no nosso corpo. E o suplemento é o triptofano. O que acontece? Quando a gente pratica exercício, existe uma maior entrada do triptofano, que é um aminoácido que tem no nosso corpo, no nosso sistema nervoso. Então tem a barreira hematoencefálica que protege o nosso cérebro e o triptofano ultrapassa essa barreira em maior quantidade quando a gente faz atividade física. Acontece que se a gente está inflamado, a gente transforma esse triptofano, que é um precursor, uma matéria-prima para a produção de substâncias importantes, como os neurotransmissores, serotonina, como o hormônio melatonina. Então a gente utiliza o triptofano para produzir esses hormônios. Mas se a gente está inflamado, nosso corpo está inflamado, a gente transforma esse triptofano em quirinonina. E essa quirinonina entra no nosso cérebro e forma o ácido quinolínico. E o ácido quinolínico ele é altamente tóxico para nossas células do sistema nervoso. Então se você faz atividade física, aumenta a entrada de triptofano no seu cérebro, ou você está suplementando com triptofano, aumentando a quantidade de triptofano no seu sangue, e seu corpo está inflamado, com proteína C reativa alta, homocisteína alta, gama-GT alto, você está inflamado e muitas vezes você não sente aquela inflamação crônica, não é inflamação aguda de garganta, é aquela inflamação crônica, você aumenta a quantidade de ácido quinolínico dentro do seu cérebro, que é altamente tóxico, então pode fazer mal. Então se você não sabe se você está inflamado, passe no médico, no nutricionista para pedir alguns exames complementares para saber se realmente não tem nenhum efeito colateral em você utilizar o triptofano ou na forma de 5-hidroxitriptofano. Então 5-HTP muita gente está utilizando para melhorar a saúde, melhorar os sintomas de depressão e na verdade pode ter até o efeito contrário. Então muito cuidado com esse suplemento, principalmente se você está inflamado. E qual é o melhor exercício para tratar depressão? Então tem muitos artigos mesmo mostrando os benefícios, comprovando os benefícios, estudos randomizados, duplo cego, mostrando que realmente o exercício é sim um tratamento para depressão. E os estudos são tão fortes que eu li uma meta-análise que avaliou outros vários estudos e eles falaram que precisaria de mais de 1000 publicações mostrando o contrário, mostrando que o exercício não é um bom tratamento para depressão, para realmente provar que isso não é verdade. Então teriam que ter mais de 1000 artigos provando o contrário para realmente mostrar que o exercício não é importante para a depressão, porque ele é muito importante e principalmente alguns tipos de exercício, que são os aeróbicos. Claro, todo exercício é positivo, o exercício resistido, a musculação é muito importante, né, com o exercício anaeróbico, mas o exercício aeróbico, aquele que dá uma ativação maior do seu sistema cardiovascular, é muito importante para o tratamento da depressão. E isso é tempo dependente, ou seja, 40 minutos é melhor do que 20 minutos, 60 minutos é melhor do que 40 minutos, então é interessante você fazer pelo menos 60 minutos, 3 vezes por semana de um exercício aeróbico e de preferência de moderada a alta intensidade. Se você está sedentário, está muito tempo sem praticar exercício, não é para sair correndo como um louco na rua. Você vai começar caminhando, aumentando a velocidade dessa caminhada, botando um trotezinho no meio dessa caminhada, até você conseguir fazer um exercício de moderada intensidade ou alta intensidade, que é quando a sua frequência cardíaca atinge 70%, 75% da sua frequência máxima ou mais do que isso. Então, claro, sempre faça com a supervisão de um profissional.
E olha que interessante esse artigo. Ele mostrou que esse exercício é um dos melhores que tem, o aeróbico de moderada a alta intensidade, quando você leva a sua frequência cardíaca acima de 70% da máxima. E outro ponto muito interessante, ele mostrou que quando esse exercício é supervisionado por um profissional, ele tem um resultado muito melhor. Ou seja, quando você tem a supervisão de um profissional de educação física ou de um fisioterapeuta, o resultado é muito melhor do que quando você se exercita sozinho. Então, isso que os estudos mostraram, que você tem resultados com aeróbico dependente do tempo e que quando você é supervisionado, você tem um resultado ainda melhor. Então, se você tem condições de ter alguém para te supervisionar, é muito interessante, um personal trainer, um professor de educação física, que realmente os seus resultados vão ser melhores e você deve praticar exercício, qualquer que seja o seu estado atual, você vai fazer realmente o que você pode, o que você consegue fazer e que você sente agradável para você conseguir levar isso a longo prazo. Então, exercício muito importante para depressão. Se você gosta de conteúdo de saúde, eu vou deixar também aqui para você baixar o meu e-book gratuito, Livro de Dores, que eu fiz especialmente para quem sofre com dores articulares, falando sobre suplementação, sobre rotinas para você diminuir o desgaste das suas articulações, e quem viver muito vai sofrer algum desgaste da articulação, então já é importante você começar a saber o que fazer para você proteger as suas juntas. Então, só baixar meu e-book gratuito aqui em cima e se não se inscreveu no meu canal, já se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.